E a gente está aqui com o João Mesquita, produtor de conteúdo do CQC Brasil, da Band. João, como é feita a pauta do CQC? A pauta começa primeiro com algum convite ou alguma coisa que a pauteira procura e passa para um coordenador nosso, que é o coordenador de conteúdo. E depois disso ele escolhe um repórter, escolhe um produtor, passa para o produtor todos os dados, os detalhes da pauta. E em cima disso o produtor vai criar um eixo de matéria com algumas piadas, algumas ações que o repórter vai fazer. Entra em contato com o repórter dá os pitacos dele, e lá na hora a gente faz o que acha melhor e se tiver improvisar a gente improvisa. Quando a improvisação dos humoristas sai muito do roteiro, você tem que dar uma segurada ou não? Eles são livres para expressar lá o que eles estão na hora? Então, depende muito da pauta e do produtor também, né? Tem pauta que a gente precisa mais do improviso do cara, e às vezes ele faz algum tipo de improviso que não convém pro eixo da matéria, entendeu? Mas geralmente o improviso deles é sempre bem-vindo, por isso que eles estão lá, né? Porque os caras são muito talentosos e sabem aproveitar isso, a gente tem que aproveitar isso, né? E a censura na televisão? Vocês são muito censurados, esse negócio de autorização de imagem, como é que é para vocês, em específico o CQC? Eu não posso falar muito sobre os direitos de imagem, porque o CQC tem alguns problemas, mas, assim, agora falando sério, o censura é um processo de filtro, né? A gente tem que censurar algumas coisas na hora de gravar, que depois vai passar pelo diretor, que vai censurar alguma coisa, que depois vai passar pela advogada do programa, que vai censurar mais alguma coisa, que vai passar pela Band, que vai censurar mais alguma coisa, que vai passar pelos problemas pessoais e impessoais e anormais do qualquer chefão da Band, enfim. Então a gente tem um filtro que a gente tem que passar. E se a gente conseguir fazer alguma coisa que a gente espera que passe, ótimo, entendeu? Então, assim, resumindo, a censura na TV existe, diretamente ou indiretamente, mas aí vai de cada programa, de cada emissora. E quais são os pontos bons do seu trabalho e os pontos ruins? Os pontos ruins: salário, aturar repórter. E agora é sério. Ponto ruim é porque, assim, um produtor de TV, ele tem que estar, pelo menos no caso do CQC, ele acaba vivendo pro trabalho, né? Você tem que estar à disposição sempre. Então você não tem, assim, um dia que você acha certeza que você não vai trabalhar. Às vezes aparece uma matéria, aparece um louco de um bush que aparece em São Paulo, você tem que ficar uma semana correndo atrás dele para não ter uma imagem do cara, enfim. Mas esse é o seu trabalho. Então, o lado ruim é esse, você tem que a prioridade da sua vida é o trabalho. E o lado bom é os contatos que você abre. E hoje, não sei, você pode ter contato com pessoas que você nunca imaginou que você ia ter, e hoje você tem, e pode ter um futuro com outras possibilidades de trabalho. O CQC ele tenta passar uma consciência de política, querendo ou não, mostrar para a população o que está acontecendo, tal. Tá, por exemplo, o jovem. Ele não lê muito jornal, ele é meio alienado hoje em dia. E aí, quando você assiste CQC, você meio que se inteira do assunto, querendo ou não, pelas piadas que são feitas para tal político. Sim, o CQC hoje tem um papel importante, principalmente para o jovem, que é chamar o jovem um pouco mais para a realidade que ele está vivendo, né? Ele tem que aproximar mais o jovem um pouco da política pelo meio do humor, que é onde vem esse tema do humor no jornalismo, né? Eu acho que o CQC hoje é o mais importante veículo de humor no jornalismo que tem no Brasil, pelo menos é o que é o mais comentado. Então eu acho que a gente tem consciência dessa preocupação e consciência dessa importância que a gente tem. Então a gente tenta trazer o jovem um pouco mais para a realidade e interagir e criticar e debater, enfim, e ter noção do que ele pode fazer, do que não pode hoje no país. Ah, legal. Então, João, os programas de humor, o formato dele é importado, não é do Brasil. O CQC, ele é do CQC Argentina, é bem inspirado no CQC Argentina, se não é igual. Como é que é? Você acha que daqui para frente a ideia é essa mesmo, pegar modelos de fora e trazer?
Não, aí não é a ideia trazer, mas assim adaptar. O mundo hoje é bem mais globalizado, né? Hoje você tem influências do mundo inteiro que antigamente não tinha. O stand-up que os meninos fazem veio de fora, veio dos Estados Unidos. E no caso do CQC, que já faz 15 anos que tem na Argentina, ele tem um formato, a gente não é questão de que a gente copia o CQC argentino, não. O CQC é um programa que já existe, então ele tem um formato a seguir. Ele foi vendido dessa maneira, entendeu? Acho que é isso. Tá bom, obrigada, João. E você, Connect Me!